Eu quero mostrar aqui para vocês uma cronologia de Daniel. Vocês dá para todos? Não, não dá para todos verem. Mas eu vou mencionar os anos aqui, ó. Nós estamos tratando, gente, de história, com Hzão, não é? Antigamente em português você falava de história, com H, e história. Não sei por que tiraram isso, que caiu. Eu gosto dessa distinção. História, com H, e história. Nós não estamos falando de uma história, historinha. É história com H. O capítulo 1, ele data, nós vemos lá logo no começo, ele fala que foi quando Nabucodonosor levou os jovens de Jerusalém para a Babilônia, e isso aconteceu no ano 605 a.C. E isso a história conhece. Nabucodonosor, no seu primeiro ano, já foi lá e invadiu Babilônia e deportou o povo. No capítulo 2, ele descreve o ano, ele fala que foi 3 anos depois que ele fez aquela escolinha, não é? Nabucodonosor fez um teste deles, uma faculdade de 3 anos, e aí ele fala que no final dos 3 anos aconteceu o capítulo 2. Então foi no ano 602 a.C. O capítulo 3 dá algumas evidências que dá para entender que foi alguns anos depois, no ano 594. O capítulo 4, que a gente viu a semana passada, foi alguns anos depois ainda, em 568. Foi no finalzinho de Nabucodonosor. Ele estava no finalzinho do seu reinado. Ele reinou mais de 40 anos. E tem hoje, eles chamam de tabletes, mas não é o tablet, né, que a gente tem hoje, né? Tabletes babilônicos, que são placas de barro, que eles registravam tudo e está tudo confirmadinho, bonitinho. Aí as pessoas falam assim, por que Daniel não aparece nos tablets? Deus sabe por quê. Daniel era o primeiro ministro ali, mas ele não aparece. Aparece o Nabucodonosor contando as conquistas dele, as coisas dele. Tá? Mas o Daniel não aparece. O capítulo 5, é o que a gente vai ver hoje, é o último ano de Babilônia, o ano 539. Daniel descreveu a última noite do rei, que era o rei babilônio da época, o rei Belsazar. Ele foi morto. Ele termina o capítulo falando assim, ó, naquela mesma noite o rei da Babilônia foi morto. E olha que interessante, isso é o cumprimento da profecia. Porque eu falei para vocês no primeiro dia do nosso curso, que já em Isaías, em Jeremias, estava profetizando que o povo judeu ia para a Babilônia de castigo, iam ficar lá quanto tempo, vocês lembram? 70 anos. Umas 3 gerações eles ficaram lá. E veja que impressionante. Do ano 605, quando Nabucodonosor foi lá e levou o povo judeu para a Babilônia, os jovens principalmente, e até o ano 539, 538, comparando com o nosso calendário, dá perto de 70 anos mesmo. É impressionante isso. Mas o que eu acho mais impressionante é que a gente viu no primeiro dia de aula que Deus profetizou o nome do homem que não tinha nascido ainda. Vocês lembram o nome dele? O Ciro. Deus profetizou, falou assim, ó, eu te chamo pelo teu nome, ainda que você não me conhece, e nem tinha nascido. 100 e tantos anos antes, ele falou, Ciro vai vir, vai secar as águas de Babilônia e vai libertar o meu povo e vai mandar eles de volta para Jerusalém. Olha, isso é de arrepiar, gente. E foi o que aconteceu. No ano 539, está em Isaías aqui, ó, Isaías 45:1. Deus dá um nome e fala. E Isaías foi escrito 100 e pouquinhos anos antes. Isso é impressionante. Quando a gente fala da Bíblia, gente, não é historinha. É fato. É história. O povo é que quer distorcer inventando coisas. Deixa eu dar um break aqui para falar de uma coisa. Como que o povo distorce a Bíblia, né? Quantos que viram o povo dizendo que o mundo ia acabar dia 23 agora? Isso é absurdo, né? E usaram a Bíblia, né? E pegaram a Bíblia. E quem fez Apocalipse sabe que Apocalipse 12 fala de uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e com 12 estrelas na cabeça. A gente viu esses símbolos. Mas vocês lembram que em Apocalipse, mulher é um símbolo do quê? De igreja, do povo de Deus, não é? E olha que interessante. Diz que no dia 23, eles falam, está na Bíblia. Mas não é o que está dizendo lá na Bíblia, foi uma coincidência. Aí eles disseram que no dia 23, a constelação de Virgem, constelação de Virgem é a mulher do capítulo 12. Não é. Então veja a importância de ver a Bíblia, né? Do jeito que ela está dizendo. Aí eles falaram que nesse dia estava a constelação de Virgem e que o sol estaria nos pés dela, não é? Nessa formação. E a lua também estaria, acho que na cabeça, perto dela. Não, a lua estaria aos pés dela. E o sol estaria por cima dessa constelação, né? A constelação no fundo. Então eles falaram, igualzinho Apocalipse 12. E diz que nessa formação do dia 23, haveria 12 estrelas. As 9 estrelas que fazem parte da constelação, naturalmente,
e mais 3 planetas. Pronto, tá ali. Então o mundo vai acabar. Olha que coisa, gente. O Apocalipse não está falando de constelação, da constelação de Virgem, não estava falando de planeta, mas o povo inventa coisas. E aí o povo vai se frustrando. Porque mais uma vez eles falam assim, ó, tá vendo? A Bíblia errou. A Bíblia errou. Mas a Bíblia não falou isso. O povo é que interpretou isso. Quando a gente chegar em Daniel 8, vocês vão ver uma profecia muito interessante que já se cumpriu e que o povo diz que foi as Torres Gêmeas. Diz lá que tinha um cordeiro com um chifre um pouco maior que o outro, aí veio um bode e arrebentou com ele e quebrou o chifre. Aí o povo fala, tá aí, ó, as Torres Gêmeas. O bode era o avião e os 2 chifres eram os 2 prédios. Não é isso, gente. E nós vamos ver que não tem nada a ver. Então a Bíblia é história, é pé no chão, alicerçado na verdade. Só que a gente tem que ver o que é que está lá, o que ele está falando. Tá? E isso daqui para mim é uma das coisas impressionantes da Bíblia. Em Isaías 45, Deus tem falado do nome do homem que iria libertar o povo e como ele faria, secando as águas do rio. Impressionante. E mandando o povo de volta para Jerusalém. Tá? Então, ó, eles tiveram 70 anos de escravidão, alguns se deram mal, eles foram escravos mesmo. Alguns não se deram tão mal, como os jovens da primeira deportação, como nós vimos, Daniel e seus amigos, eles se tornaram membros da corte ali. Tá? E deu 70 anos aproximadamente. Daniel 5 é o cumprimento da profecia de que o povo ia ficar em Babilônia por 70 anos e iria voltar com um tal de Ciro libertando eles. Então vamos para Daniel 5 agora? Daniel capítulo 5. E gente, olha, tem tanta coisa para a gente falar que o tempo é curto, eu me empolgo às vezes. Quer ver uma coisa interessante que a gente deixou para trás? Enquanto você abre aí, só um comentário. Olha como que tudo é muito concreto. Vocês viram as medidas da estátua que o rei Nabucodonosor mandou fazer para todo mundo adorar? Vocês perceberam o número 6 ali? A estátua tinha 60 côvados, quase meio metro de altura. Por quanto de largura? Por 6. Os deuses babilônios, tá tudo nos tabletinhos lá de argila, eles eram baseados no 6. Olha que interessante. O menor deus era o número 6, era por número. E o maior era 600. Por isso que no Apocalipse fala que o sinal, entre aspas, da vez, é 666. Lembrando lá de Babilônia, de paganismo e tal. E isso é tão real, gente, que olha só. Por que que os dias, aliás, a marcação de tempo que a gente tem, é tudo baseado no 6? Que vem de Babilônia. Já pensou por que que a gente conta o minuto tem 60 segundos e não 100? Por que não 50 ou 10, né? Porque lá em Babilônia eles ajudaram a cronometrar, eles observavam muito o céu, eles ajudaram muito na astronomia, né? Vendo os nomes dos planetas e tal. E eles calcularam muito do tempo baseado nas divindades deles, no 6. Por que que o minuto tem 60 segundos e não 100? Por que que a hora tem 60 minutos e não um sistema decimal, que é mais fácil, né? Por que que o ano, lógico, o Sol dá a volta e tudo, né? Mas a maneira como eles calcularam o dia, por exemplo, 24 horas, não podia ser 50 horas, né, em horas menores, tá? Porque é tudo baseado no sistema babilônico. Olha que interessante, eles adoravam a lua na segunda-feira. Como é que é segunda-feira em espanhol? Você vê? Então nós temos influência babilônica até hoje. Nós estamos falando de coisa histórica, real. Até hoje, os dias da semana têm o nome dos planetas que Babilônia adorava. Em inglês também, só que com uma variação, né? Em inglês fala Monday, que antigamente era Moon Day, o dia da lua. Em espanhol, lunes. Terça-feira em espanhol, como é que é? É o dia de Marte. Em inglês é um nome mais arcaico, antigo, você não percebe. Domingo era o dia do sol, só que em espanhol, como latinizou, ficou domingo, né? O dia do Senhor. Mas em inglês ainda é o dia do sol, Sunday. Né? E aí você vê viernes, você vê nomes de astros aí. Jueves aí é um nome antigo aí, acho que para Júpiter. Então Babilônia marcou a história, é algo real. Teve um cara chamado Nabucodonosor, teve tudo que aconteceu lá, Daniel viu isso, e a Bíblia é concreta e a gente vê efeitos disso até hoje, que Babilônia fez. Então agora a gente vai para o capítulo 5. Vamos lá? O capítulo 5 tem 31 versículos. Só uma curiosidade, Daniel não escreveu em versículos, tá?
Os versículos da Bíblia foram divididos mais ou menos no ano 1500, sabia? 1500 e pouco, por Stefano, alguma coisa, Stefano. Ela foi dividida em capítulos no ano 1200 e pouco. Aí depois o Velho Testamento foi dividido em versículos em 1300, 1400 e em versículos todos, o Novo Testamento em 1500 e pouco. Ou seja, Daniel escreveu a história. E aí depois, para facilitar, foi dividido em partes menores. Vamos lá. Vamos fazer daquele jeito que a gente lê? São só 31 versos, vai ser rapidinho, tá? A gente faz assim, cada um lê um versículo, tá bom? Então você lê pra gente um, por favor? Vamos lá. O rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Olha só, essa foi a última noite dele, tá? Deixa eu só mostrar aqui as ruínas de Babilônia. Aqui, ó. O Saddam Hussein, que foi aquele ditador do Iraque, ele construiu o palácio dele pertinho das ruínas de Babilônia, porque eles consideravam o novo Nabucodonosor. As ruínas de Babilônia estão lá até hoje. E pelas medidas do salão real principal, que eles calcularam lá, descobriram onde que é, diz que era uma sala enorme, que é onde esse Belsazar estava dando essa festa. Para 1000 convidados, e tomando todas na frente dos 1000 convidados, mostrando que ele estava bem, não é? Ele estava com tudo. Então, nas ruínas de Babilônia, considera-se o salão real um salão de 20 metros por não sei quanto, um salão enorme. Que nos nossos padrões é pequeno ainda para colocar 1000 pessoas, né? Então, eu não sei como é que foi. Mas você vê que interessante, as ruínas estão aqui, o palácio que era de Saddam Hussein lá. E uma coisa muito interessante, viu, gente? Nas profecias antes de Babilônia, nos livros anteriores, Deus disse que quando Babilônia fosse destruída, nunca mais ela seria habitada. E está aqui as ruínas, nunca mais foi habitada. Só dos lados ali as ruínas ficaram. Isso é bem interessante, né? Então vamos lá, já pegamos o contexto. Estava lá a Babilônia, protegida, cercada, tinha um rio poderoso em volta, cercando ela, e o rei dando uma festa, o rei Belsazar, que era neto de Nabucodonosor, ou bisneto. Vamos lá para o verso 2. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Vocês se lembram que quando ele foi para Babilônia, para Jerusalém, Nabucodonosor, ele que ele levou de lá? Ele levou tudo do templo, levou os jovens, levou a harém, levou tudo e levou utensílios do templo de Deus. Jarras de ouro, de prata, que era usado no culto. Ele desprezou o Deus dos judeus e levou embora. E agora, quase 70 anos depois, vejam só, Nabucodonosor nunca tinha usado aquilo. Estava guardado, estava quase na hora de voltar, embrulhar e levar de volta para Jerusalém, não é? Estava acabando 70 anos. Mas no finalzinho ele ainda foi lá, mandou pegar tudo e estava bebendo vinho e fazendo orgias com as coisas que era do Deus de Israel. Essa foi a última noite dele, como a gente vai ver no último versículo. Tá? Verso 3. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, e que estavam Em Jerusalém. E beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Você vê? E quando fala beberam suas mulheres, suas concubinas, alguns entendem que ele estava tendo uma orgia ali, viu, gente? Uma orgia feia, tá bom? E usando as coisas de Deus ainda. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Aí, continuando, próximo. Verso Na mesma 5. hora apareceram os dedos de mão de homem, e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Olha que interessante, gente. Um negócio sobrenatural aconteceu, hein? Ele estava lá bebendo, enchendo a cara, e de repente ele viu uma mão. Não dá para saber quanto da mão que é. Aqui no meu, na minha tradução, fala... Ele via os dedos escrevendo. No seu fala mão, né? A palavra em aramaico, que eu não lembro qual que é, diz que às vezes aparece com uma palma da mão, às vezes aparece com uma mão, com uma parte do braço. Então não dá para saber quanto da mão que ele viu.
Mas o fato é que ele viu uma mão escrevendo na parede. Não dá para saber se essa mão escreveu rasgando o reboco ou se usou algum tipo de tinta ou de visão, né? Provavelmente não era uma visão, porque depois chamaram Daniel para vir interpretar. Mas olha que coisa fenomenal que aconteceu. O rei ficou com tanto medo que a gente vai ver no verso seguinte. Olha o medo que o rei ficou. Verso 6. Então, se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos, né, O turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Imagina, você já teve seu joelho batendo no outro? Eu não, deve ser muito medo, né? Os seus músculos ficam tão assim, você bater o joelho, não é? Diz que as juntas dos lombos relaxaram. Eu não consigo imaginar o que é isso. Relaxou as juntas do lombo, né? Não sei o que é isso, e o joelho... Tac, 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 tac. Mas imagina a cena. Ele sabia que estava devendo no cartório, né? Para ficar com tanto medo. Estava com culpa. E o que mais que aconteceu? O verso 7. E o rei ordenou, em voz alta, que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço. Quando ele fala uma cadeia de ouro, é uma corrente de ouro, né? E será o terceiro no meu reino. Vamos dar uma pausa aqui. Olha que interessante. Os críticos da Bíblia antes diziam assim: por que ele disse que Daniel, o que interpretasse a escritura na parede, seria o terceiro no reino? Há alguns anos atrás, dezenas de anos, descobriram o porquê nesse cilindro aqui. Olha que fantástico. Eu amo isso. A gente está falando de história mesmo. Aqui, ó. Era para eu ter posto antes. O cilindro de Ciro. Esse cilindro de barro, ele descreve o que aconteceu. Aliás, são 4 cilindros, tá? Alguns chamam de cilindro de Ciro, porque um foi Ciro que colocou participação, e os outros chamam de cilindros de Nabonido, que era o pai de Belsazar, desse que a gente está lendo. Ali, naquele cilindro, se entendeu por que Belsazar fala que quem interpretar seria o terceiro e não o segundo. Porque o próprio Belsazar era o segundo rei. O rei de verdade era o tal de Nabonidos. Está dizendo no cilindro. O Nabonidos era o rei e ele tinha ido viajar para resolver alguma coisa e deixou o filho dele reinando em Babilônia, que era esse que a gente está lendo, o Belsazar. Por isso aí fica claro. Você vê como é que é? Se a Bíblia tivesse sido inventada, a pessoa ia colocar do jeito que a pessoa acha que é, né? Ia falar assim, olha, quem interpretar a escrita vai ser o quê? Vai ser o segundo no reino. Mas você vê, a Bíblia não foi inventada. Ela está seguindo um padrão histórico. Ele não era o primeiro no reino. Ele era o segundo. O pai dele estava em viagem. Ele era o segundo e por isso ele fala, quem interpretar vai ser o terceiro no meu reino. É incrível, não é isso? Tá? E os críticos da Bíblia, antes de descobrir essas coisas babilônicas, eles falavam, tá aqui, ó, por que terceiro? Tá? Quem escreveu não sabe de nada. E, gente, e sempre vai ter crítico. Podem desenterrar até a Arca de Noé um dia, achar ela lá no alto do... Vão ter dúvida. Quem não quer crer, não vai crer. Jesus falou numa das parábolas, ele fala assim, ó, se eles não leem Moisés e os profetas, quer dizer, né, a Bíblia, ainda que um morto ressuscite, não vão crer. E é isso mesmo, tá bom? Então eu estou mostrando para vocês, tem crítico, mas a gente tem história para comprovar. E vai continuar tendo crítico também, tá bom? Só uma dúvida. Pode falar. Porque aqui está dizendo que o Belsazar era filho do Nabucodonosor. Isso. Essa é a linguagem bíblica. Eles chamam a descendência de filho. Por exemplo, na época de Jesus, os fariseus falavam assim, nós somos filhos de Abraão, mas eles eram tataranetos de Abraão. Tá? Na Bíblia, quando é bisneto, ele neto fala filho, a descendência. Tá bom? E nesse cilindro, o Nabonidos fala, tem o cilindro, ele tem 2 nomes, o cilindro de Ciro e tem o cilindro de Nabonidos também, que aí são 4 cilindrinhos desses. Ele fala, o meu filho, só que a gente entende que é filho direto mesmo, por causa da cronologia. Ele fala, o meu filho Belsazar eu deixei em Babilônia. O Belsazar que a gente está lendo agora. Tá? Então, por isso que ele fala em Daniel seria o terceiro.
não Daniel, quem interpretasse a escritura. Eu já estou adiantando que foi ele, né? Verso 8, quem quer ler? O próximo. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Olha que interessante, verso 9. Com isso se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e seus grandes estavam sobressaltados. Quer dizer, mudou o semblante, deve ter ficado com uma cara de agonia, de pavor, de medo, né? O que quer dizer isso? E os grandes dele, os maiores, ficaram também apavorados, porque qualquer coisa naquele tempo já, né? E eles não podiam interpretar o que estava escrito. Próximo, verso 10. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: Ó rei, vive eternamente, não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Por quê? Verso 11, ela explica. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Próximo. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acham neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar, né? Uhum. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Até aí tá bom, só pra gente discutir. Obrigado. Olha que interessante. Daniel não estava lá. Quando ele chamou todos os sábios, magos, encantadores, astrólogos, adivinhos, Daniel não estava lá. E no capítulo 2, Daniel tinha sido constituído o chefe dos magos. O que será que aconteceu? Se a gente olhar o tempo que passou, a gente compreende aqui algumas coisas também. Quando Daniel chegou lá em Babilônia, ele tinha quantos anos mais ou menos? 17. Tinha de 15 a 17 anos. É a palavra para os jovens. Quanto tempo se passou aqui? Quase 70 anos. Quantos anos Daniel tinha? Entendeu? Daniel provavelmente já estava, entre aspas, aposentado, encostado. E não era por incapacidade. Porque depois que o rei chama ele, a gente vai ver que ele interpreta o sonho, e aí ele acerta a profecia, e o próximo que vem, que o Ciro manda, coloca Daniel como ministro. Ele tinha capacidade, mas alguns acreditam que provavelmente ele foi encostado. Não queriam muito o serviço dele. A política dele, a ideologia dele era contrária ao paganismo da época. Nabucodonosor, como a gente vê, ele se arrependeu. Nabucodonosor, ele morreu nos seus últimos momentos como rei, ele aceitou o Deus dos judeus. Mas o próximo que veio dele depois, não. Foi o tal de Neriglissaro que veio depois, um filho dele, que era muito pagão, ele reinou pouco tempo. Então, Daniel deve ter perturbado eles. Ali falando, nossa, isso aí tá errado, né? Eu não concordo, eu não assino esse projeto e tal. Né? Gente, vamos encostar esse homem, né? Mas Daniel estava lá ainda, mas ele não era mais o chefe dos magos. E você vê que interessante, a rainha mãe era provavelmente a mãe de Belsazar. E alguns acreditam que se Belsazar era neto de Nabucodonosor, o pai dele, Nabonidos, era filho, não dá para saber ao certo se era filho ou neto, essa rainha-mãe pode ter sido a mulher, ou filha, aliás, de Nabucodonosor. E ela deve ter sido convertida também para o Deus dos judeus, porque ela não estava na festa. Ela viu a bagunça, tudo, né? Ela entrou. E ela aconselhou ele a buscar Daniel. E explicou para ele que o pai dele, quando fala pai é ascendente, né? Precisou de Daniel. E que o Daniel tinha um espírito nobre. Provavelmente essa mulher era filha de Nabucodonosor e ela não tinha se tornado pagã junto, ela tinha aceitado o Deus dos judeus, que ela não estava na festa. E você vê que ela dá o nome dele. Ela fala, o teu pai, né, o teu avô chamou ele de Beltesazar, que continha o nome de um deus babilônico, Bel, mas ele fala, mas é o Daniel o nome dele. Olha que coisa incrível. Provavelmente ela estava do lado de Daniel e do Deus dos hebreus. Tá? Então é só para a gente ir pegando o contexto aqui. Vamos continuar? Lá no versículo 13. O próximo, ou próxima. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel, és tu aquele, Daniel,
dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Você vê? Talvez o Belsazar nem conhecia Daniel. Talvez. É você aquele lendário que o meu pai trouxe? Né? Próximo. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Tenho ouvido, né? Verso 15. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores, para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de luto, terás cadeia de ouro, ao pescoço será o terceiro. Ele fala de novo, né? Serás o terceiro no meu reino. Verso 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a criatura e lhe farei saber a interpretação. Você vê, Daniel nem aceitou. Falou, ó, não pode dar o teu prêmio para outro. Eu não preciso disso não, mas eu vou ajudar você. Verso 18. Ele foi com educação ao se dirigir ao rei. Olha lá. Está sem óculos, então passa. Ó Rei, Deus do Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Próximo, esse foi curtinho. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltar e a quem queria abatir. Vamos lá. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Você vê que Daniel está fazendo uma recapitulação da história de Nabucodonosor para ele, falando, ó, o seu pai, seu avô, né, no caso, é a linguagem bíblica, passou por isso, ele se orgulhou, e Deus quebrou ele. Tipo assim, pô, você não aprendeu isso, né? Tá trazendo a história para ele, passando um sermão nele, né? Continuando. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer substituir sobre ele. 22. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. Ó, uma puxada de orelha. Você não humilhou teu coração e você sabia disso. Você vê, ele não conhecia Daniel pessoalmente, mas a história de Daniel e do avô dele ele conhecia. Ele falou, és tu aquele Daniel que teve isso e isso? Mas o coração dele não mudou, tá? Próximo. 23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu e os teus grandes, e as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cujas mãos está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Olha só. 24. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Então agora ele vem e dá as palavras. O que estava escrito? Próximo. Pode pular se quiser. É isso daí, olha só. Foi escrito isso daqui assim, ó, tá na tela aqui. Nessa época aqui eles estavam falando aramaico. E a escritura foi em aramaico. Desse jeitinho, eles leem da direita
para a esquerda, é o contrário da gente, né? Então aqui está Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Agora veja que coisa. Se estava escrito em aramaico, como é que eles não puderam ler? São palavras que dá para ler, mas eles não sabiam qual é o significado dessas palavras. O que quer dizer isso? Né? E aí Daniel depois falou, quer dizer, contado, contado, pesado e dividido. Quer dizer, o que quer dizer isso, né? Contado ou numerado e contado ou numerado. Pesado e dividido ou espalhado. E aqui tem uma... como é que chama mesmo quando uma palavra tem dois sentidos? Ela tem um duplo sentido. É ambíguo isso. Porque aqui, ó, o parsim quer dizer tanto dividido, como tem também a palavra persas ali, embutida. O parsim, persas. O que quer dizer isso? Quer dizer dividido ou quer dizer persa na língua deles? Né? E aí eles falaram, o que quer dizer isso? Eu não sei, rei. E eles ficaram com medo. E se eu der uma interpretação e não for, o pescoço rola. Tudo naquele tempo o pescoço rolava. Né? Então, aí Daniel vem, lê o que estava escrito e vamos ver o que é a interpretação. Quem que é o próximo versículo? Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e deu cabo deles. Então, olha só. Mene ou Mené aparece duas vezes, mas Daniel falou só uma. Contado, contado. Quer dizer, Deus contou, está tentando enumerar, ele está tentando te avaliar, mas não está dando certo. Duas vezes aparece, né? Quer dizer que Deus avaliou bem avaliado, né? Naquele tempo, quando falava em contar, quer dizer, contar as ovelhas, contar o gado, contar, né, coisas para ver se está tudo certo. Então Deus contou ele e estava faltando, está dando errado esse número aqui com esse homem. Né? Então aparece duas vezes. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Acabou Babilônia agora. Acabou na sua mão. Pensou? Verso 27. Pesado, posto na balança e foste achado em falta. Então veja, o significado dessa palavra pesado, né? Ó, enumerado, ou contado, pesado. Aí Daniel deu a interpretação. Você foi pesado na balança e foi achado em falta. E, gente, isso é muito grave, sabia? Tanto é que quando fala no jornal, feijão da marca tal foi pesado na balança, mas não é o que consta na embalagem, foi achado em falta. O que a gente faz? A gente não compra mais. É ou não é verdade? E aí o mercado fala assim, ó, aqui está a lista dos produtos que foram achados em falta. Na embalagem diz que pesa tanto, mas não pesa tudo aquilo. Ó, feijão tal, a gente corre e toma nova. Eu não vou comprar, eles vão ver. Né? É um juízo. E é disso que Deus está falando. Às vezes a gente tem um peso na embalagem, que diz aqui na embalagem, né? No que eu mostro para os outros, nas atitudes aparentes, mas se eu for pesado mesmo na balança, só Deus pesa as intenções. É ou não é? O que o povo vê, eles não veem intenção, propósito, motivação. Deus pesa. E ele pode falar assim, ó, não é tudo isso que aparece na embalagem, não. E, gente, e se a gente passar no juízo e Deus pesar a gente e não passar na balança, é muito grave isso, é ou não é? No caso dele, era a última noite dele, do rei Belsazar. Era o último dia dele e ele não passou na balança. Próximo texto. Foi assim que ele interpretou a última palavra. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Como eu falei, essa palavra é ambígua. Ela quer dizer tanto dividido, como quer dizer também persas. Tá? Agora veja que interessante, só uma curiosidade. Alguns falam assim, lá no verso 25, a última palavra é parsim. Mene, mene, tekel, parsim. Mas lá no verso, quando ele está interpretando, no 28, é peres. É porque lá no 24 está no plural. E no 28 está no singular. Tá? Ele pegou e deu a palavra no singular. Tá? E alguns colocam o parsim. O U é esse risquinho aqui, ó. Ele equivale ao nosso E em português. Tá? Ele fala mene, mene, tekel e parsim. Então, em hebraico em aramaico é u parsim. Tá? E aí o P vira um F. Só curiosidade para ver por que está diferente. Plural e singular. Agora a gente está terminando. Verso 29, o rei Belsazar cumpriu a promessa dele. Colocou o ouro no Daniel e tudo mais. 29, quem que lê? Então mandou Belsazar ter justiça em Daniel e também. Ele pusessem cadeira de ouro ao pescoço. E
Ele cumpriu a promessa. Só que o Daniel, ele não foi o terceiro, nem o segundo, nem o primeiro, porque o reino acabou naquele dia. Naquele dia os persas entraram e destruíram Babilônia e acabou o Império Babilônico naquele dia. Tá? E quem pode ler o último? Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Ah, eu pensei que era o último, é o penúltimo, né? Ele morreu naquela mesma noite. E no verso 31... Não, Edário, o Medo, Edário. É o Medo, que ele era da Média. Edário, o Medo, ocupou o reino com a idade de 62 anos. 62 anos, então ele já ficou amigão de Daniel logo de cara. Daniel já tinha seus 80 e poucos também, ficaram amiguinhos logo de cara, né? E a gente vê isso no próximo capítulo. Então veja, Ciro foi o imperador persa que conquistou Babilônia. Deus tinha predito o nome dele. Mas ele colocou como governador de Babilônia um tal de Dario, que era Medo. A Pérsia e a Média estavam unidos. Depois a gente vai ver isso em Daniel mais pra frente. Que é o chifre do carneiro lá que a gente fala, Medo, Pérsia, que o povo diz que é os prédios. Depois a gente vai ver isso, não vou falar agora, senão confunde. Mas a Pérsia e a Média estavam juntos. A grande força era a Pérsia, era o Ciro. Mas ele, unido com a Média, ele pegou Dário, o Medo, da Média, e colocou lá para cuidar de Babilônia. Que foi esse que Daniel fala. Gente, isso foi uma conquista incrível do Ciro. Em vez de levar só armas e lanças, ele foi tão esperto que ele sabia que Babilônia se sentia tão segura com o rio Eufrates e com com um lago que parece que tinha em volta da muralha ali e tal, era difícil. Que ele falou assim, vamos desviar o rio. Os soldados, em vez de levar lanças, levaram pás. Aí imagina, pega lá não sei quantos mil soldados, coisa incrível, né? Sei lá, quantos 10, 20 mil, 30 mil soldados. Fala, todo mundo agora cava um trecho aqui do lado do rio. Cavou um trecho do lado do rio, abriu e o rio desviou e eles entraram. O rio passava por baixo do portão da cidade, assim, mas era caudaloso, era difícil. Ninguém conseguiria passar por lá sem se machucar. E eles passaram a pé, marchando por baixo do portão do rio e invadindo Babilônia sem muita guerra. O povo já estava rendido. Tá? Então Babilônia era tão autoconfiante, vou esse controle aqui. Babilônia era tão autoconfiante nas suas muralhas, que diz que eram espessas, eram altas, no seu rio, que eles estavam dando uma festa, enquanto o exército inimigo estava cercando eles do lado de fora. E nesse dia, eles morreram. Essa conquista foi tão incrível, que no Apocalipse é usado isso como um símbolo da volta de Jesus. O Ciro, ele representa, ele tem um símbolo, né? Não que ele era, mas Deus usa a maneira como ele conquistou Babilônia e libertou o povo judeu, compara com a volta de Jesus. Ciro se tornou um tipo de Messias, tá? O Ciro da história. Então imagina que impressionante. Eles desviaram o rio, né? Aqui está um desenho, eles entrando como se fosse uma estrada, mas é o rio. Desviaram por outro lado e entraram pelo rio por baixo dos portões da cidade, pegou todo mundo no pulo ali. O pessoal bêbado e tudo mais, né? E aí a gente leu que naquela mesma noite Belsazar foi morto. O rio Eufrates, além do próprio rio que dava sustento à cidade, fornecia ali todos os mantimentos, eles ainda tinham uma proteção em volta ali. O historiador grego Xenofonte, que viveu ali alguns, quase 200 anos depois, nem tanto, né, uns 100 e pouquinho, ele conta dessa incrível vitória de Ciro, de cavar do lado. Ele fala, esse Xenofonte menciona o rei Belsazar também, tá bom? E nesse cilindro que eu mostrei para vocês, e em outros, discute também como que ele invadiu o rio, ele fala do nome dele, eu, Ciro, fiz isso, fiz aquilo. E o Ciro fala assim que ele mandou voltar o povo, gente, está no museu isso, que ele mandou alguns povos de volta porque os deuses mandaram. Então veja, ele ainda estava confuso esse negócio de Deus é tanta divindade, né? Mas é o Deus dos hebreus que já mostrou na profecia de Isaías que ele iria fazer isso. Eu quero mostrar uma coisa para vocês interessante. Eu não coloquei aqui a foto, faltou. Mas você procurar, existe um documento que se chama-se a Crônica de Nabonido. E Nabonido era quem? O pai do Belsazar, que era o verdadeiro rei de Babilônia e deixou o Belsazar como segundo no reino. Tem um documento escrito de Babilônia, a Crônica de Nabonido, em que ele menciona que ele ficou louco 7 anos e foi expulso dentre os homens e voltou. Que estranho isso, né? Porque a gente lê isso de quem? Com Nabucodonosor.
Será que teve 2 reis que ficou louco 7 anos, né? Então ninguém sabe por quê. Por que o Nabonido fala que ele pirou 7 anos e foi expulso dos homens e voltou? E isso também não está na história fora desse registro, a crônica de Nabonido. Então alguns acham, e é possível, que ele esteja fazendo indiretamente uma referência do Nabucodonosor, e não dele mesmo. Ele colocou na figura do pai, na figura dele o que aconteceu com o pai. É só uma curiosidade. Será que 2 reis da mesma família ficou louco 7 anos e foi expulso e voltou? Acho difícil, né? Mas se aconteceu, então era um problema genético isso aí, né? Tá? Só uma curiosidade, eu não trouxe, pensei que eu tinha posto a foto aqui. Eu não salvei. Ah, você achou aí. A crônica de Nabonido, é isso? Vale a pena ler depois, tá, gente? É muito legal, ele fala muita coisa lá. Então eu repito para vocês. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não está lendo mitologia. A gente está lendo história. Os porquês das coisas. Por que a gente está aqui? Por que aconteceu isso e aquilo? O que vai acontecer depois? Tá bom? A gente só não pode ir na onda do povo, que pega a Bíblia e interpreta a bel prazer. Ela tem um propósito. Ela tem uma linha de raciocínio. E olha só uma curiosidade para a gente terminar. Como é que essa história se relaciona com os nossos dias? Apocalipse repete muito do que aconteceu em Daniel. Quem lê Daniel entende mais o Apocalipse. Ele usa os símbolos de Daniel para falar de algumas verdades. E em Apocalipse 18 ele fala assim, ó, sai de Babilônia, povo meu. Olha que interessante. Babilônia no Apocalipse é uma representação de um falso sistema religioso que vai tentar conquistar o mundo. Não uma religião, mas um sistema de crença que todo mundo vai dar uma abraçadinha, não é? Se você não participar, você perde crédito aí, você pode não comprar e não vender direito. E no Apocalipse ele fala assim, ó, sai de Babilônia, povo meu. E ele representa a Babilônia se embebedando, e embebedando o povo. Olha que interessante. Igualzinho a imagem que a gente teve agora de quem? Do rei Belsazar e dos seus nobres que estavam lá se embebedando quando acabou, quando veio os persas e conquistaram. E João usa essa imagem do Apocalipse falando assim que Babilônia se embebeda e embebeda todas as nações da terra com doutrinas erradas, tá bom? Porque na Bíblia o vinho, o suco de uva é um símbolo do sangue de Jesus. Então é uma maneira de oferecer a doutrina, o sangue de Jesus, distorcida, falsa. E o mundo todo se embebedando com essas ideias. E, gente, uma das coisas que embebeda o mundo de doutrina errada hoje é o que o pastor Luciano falou na segunda passada. É a doutrina da alma imortal. Essa ideia tem embebedado o povo do mundo todo. Uma doutrina falsa, que não é bíblica. Muitos sistemas religiosos hoje aceitam isso. E a gente vai estudar mais sobre isso ao longo. Daniel 12 trata disso. Tá? Então o povo está embebedado com coisas erradas. E não consegue, às vezes, ir para a Bíblia. A doutrina da alma imortal tem levado gente à loucura. Sabiam disso? Tem pessoas que estão no manicômio, que ficam loucas ao pensar que um parente, talvez, está no inferno queimando e vai queimar para quanto tempo? Para sempre. Pensa bem. Eu conheci pais que choram angustiados, porque eles creem que se a sua alma é imortal, vai ficar quanto tempo sofrendo? Essa é a ideia. Na Bíblia tem trechos que dá a entender, mas se você for ver o contexto, não é isso. Deus não vai perpetuar o pecado, o sofrimento no inferno eterno. Mas a maioria pensa assim. Eu conheci uma pessoa que ficou pirada e me disseram que é porque ele caiu em adultério. Ele era de uma igreja aí, e ele adulterou. E a igreja falou assim, meu amigo, agora você já era. Você já era batizado, já estava salvo, jogou a salvação fora. Agora, quando Jesus voltar, não tem jeito, você vai queimar no inferno. Isso aconteceu quando ele tinha 18 anos. Eu conheci ele quando ele tinha 30. Imagina tantos anos vivendo pensando, gente, eu só vivo para queimar para sempre, quando chegar o dia. Né? Eu só existo para... Imagina! Então, essa é uma doutrina errada. Não é bíblica. Ela entrou no meio do cristianismo. E é uma das coisas que tem embebedado o mundo. Babilônia tem embebedado o mundo. Isso veio de Roma, e Roma está embebedando o mundo. Tem outras coisas que a gente vai estudar também. Tá? E isso aparece no Apocalipse. Deus fala, sai de Babilônia, povo meu. E lá no Apocalipse também fala que o grande rio Eufrates vai se secar. Ele está usando a figura do que aconteceu em Babilônia. O rio Eufrates nem é importante mais hoje.
Ele está usando o símbolo do que aconteceu lá em Babilônia para a gente trazer e aplicar para hoje. Ele fala assim, ó, e então o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram. Aí quem lê a Bíblia fala assim, eu já vi isso acontecer, está em Daniel, né? Cujas águas se secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol, né? Do leste, que foi o lado que eles vieram também. E é o lado que Jesus fala que vai voltar. Em Mateus, Jesus fala assim, que ele vai vir do lado do nascente do sol. Claro, é por causa do movimento da Terra, né? A Terra está girando desse lado, por isso que o Sol aparentemente nasce do lado leste. Porque a Terra está girando desse lado. Então, quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, como ele descreve, aparentemente a gente vai ver ele vindo do lado do nascente do Sol. Porque a Terra está girando, né? Então, o símbolo que usa em João, ele aplica o que aconteceu naquele tempo, com Ciro secando a água do rio, aplicando para Jesus voltando. E aqui tem um monte de outros símbolos que não dá tempo da gente falar agora. O que é esse rio que vai secar? É outra coisa que está no Apocalipse, tá bom? Então eu quero terminar com Apocalipse 18:4. Quando Deus pede para os anjos pregarem lá, diz que os anjos pregam em Apocalipse 18 para a gente sair de Babilônia. Mas, gente, Babilônia nem existe mais. Ele está falando de símbolo aqui. Babilônia era um sistema corrupto, paganizado de religião, que nem reconhecia o Deus Criador, né? Era apenas mais um Deus que eles colocaram no panteão. E Deus pede para a gente tomar cuidado com falsos sistemas de religião hoje. Ele fala, sai de Babilônia, povo meu, aqui ó. Por que povo meu? Porque ele está falando com a gente que ama ele, e ele nos considera dele. Então ele fala, cuidado, para não se embebedar e ser pego também de surpresa. Essa é a lição de hoje, Daniel 5. Muita coisa, né? Até Daniel 6 é parte histórica. Então na próxima semana a gente vai ver Daniel 6, também é uma parte histórica, Daniel na cova dos leões. Mas depois eu quero que você se prepare, porque a partir de Daniel 7 é profecia, é muito bom. A gente vê como que Deus desenrola assim, ó, até o futuro, é fantástico. Ele mostra as quedas das nações, como tudo foi acontecendo certinho, e a gente está no finalzinho. Jesus está pertinho de voltar. Alguém quer fazer alguma pergunta para a gente terminar? Qual é a explicação dada para a libertação parte de Nabucodonosor dos povos que foram subjugados? Boa pergunta. Na verdade, Nabucodonosor ele levou para a Babilônia os povos, né? Aí depois, quando veio Ciro, já era persa, aí ele libertou. Num desses cilindros que eu mostrei, ele fala que os deuses das nações, porque ele não sabe se ele está fazendo uma referência ao Deus de Israel, né? O Deus de Abraão, Deus de Jeová. Mas no cilindro ele fala, os deuses das nações, olha, me arrepiou isso. Os deuses das nações me ordenaram retornar os povos para suas terras. Alguns acreditam que talvez o próprio Daniel pegou aquela profecia de Isaías, que foi escrita 100 anos antes de Ciro, mais de 100. Talvez o próprio Daniel pegou e mostrou para ele, rei, sabia que as profecias falavam do Senhor? Olha aqui, ó. Talvez isso impressionou ele para ele escrever, os deuses me mandaram retornar. Tá? Por isso, ele diz que os deuses mandaram. Talvez foi o que Daniel mostrou para ele. Demais, né? Alguém quer perguntar alguma coisa também para a gente terminar? Alguma curiosidade? Essa questão é com relação aos cilindros que você comentou, ficavam gravados neles? Eles faziam essa argila de barro, né, um negócio redondinho, com uma base, que aí ninguém ia poder ler, né, a base, e aí dos lados tudo escrito em volta, tipo de um barrilzinho. E graças a Deus que alguns foram preservados, que a gente consegue conectar os pontos, né? Belsazar era o terceiro do reino, Nabonide estava fora, ele que era o rei. A gente consegue conectar que ele entrou pelo rio, a gente entende esse negócio da água secar, e o Xenofonte, esse historiador confirma, e tantas outras coisas aí. Graças a Deus preservou. Tabletes gravadas também. E tabletes também, de argila, de barro, com escrita cuneiforme, que era cunhado assim, ó. E se não me engano, essa crônica de Nabonido, que ele fala que também ficou louco 7 anos e voltou, talvez ele está fazendo essa referência, ali já foi num tablete, como você viu na foto lá. Graças a Deus por isso, né? Não dá para achar todas as coisas, mas Deus permitiu que achasse o suficiente para a gente confirmar que a gente está pisando no chão bem sólido. Não está nas nuvens aí, tá bom?